Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. São 15 horas mais 2 minutos agora no horário de Brasília. E vamos nós iniciando, a partir de agora, o nosso Justiça na Tarde Debate. E hoje o assunto que nós pautamos, ou pelo menos estamos com este assunto para que possamos então avançar com as nossas convidadas, é a questão da doação de órgãos. Evidente que salvar vidas, esse é o principal fundamento quando o órgão é doado para o transplante. E segundo informações, dados que nós buscamos aqui no Ministério da Saúde, dados são de 2022, para quem está na lista de espera por um órgão, a realidade é uma mistura de ansiedade e incerteza, aguardando o dia em que a vida vai recomeçar após o transplante. O Brasil é referência mundial em doação e transplantes de órgãos, garantido de forma integral e gratuita pelo Sistema Único de Saúde, responsável por financiar e fazer mais de 88% de todos os transplantes de órgãos do país. Evidente que a discussão em torno aí dessa questão realmente é muito grande. Tanto que nós temos, inclusive, projetos que tramitam a nível de Congresso Nacional, onde as propostas que, enfim, uma delas que nos chamou aqui justamente a atenção é justamente uma proposta que requer a criação de uma subcomissão especial para a discussão e aprimoramento da legislação sobre a doação de órgãos e também de tecidos. Evidente que sabemos que a demanda é muito grande, ou seja, muita gente na fila aguardando, portanto, aí ser atendida por um órgão. Mas não é aquele caso, né? A pessoa, eu sou o primeiro da fila, então o primeiro órgão que aparecer vai ser o meu. Não é assim, né? Mas nós vamos agora cumprimentar nossas convidadas, as que já estão aqui conosco. Deixa eu já trazer a participação da professora Maria Alice de Oliveira de Souza. Ela é professora hoje, está aposentada, mas é atleta integrante da Liga de Atletas Transplantados do Brasil e voluntária do Instituto Brasileiro dos Transplantados. Ela é aqui de Brasília. Em 2013 fez o transplante de fígado e, graças a Deus, está aqui para nos contar, acima de tudo, né, a sua experiência, a sua alegria e também a sua dedicação, o seu fervor em prol daqueles que também estão nessa situação à espera. Ela já teve, portanto, a sua situação resolvida e as outras pessoas que estão também aguardando por este momento. Vamos cumprimentá-la, professora Maria Alice. Seja bem-vinda aqui ao nosso Justiça na Tarde Debate. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Obrigada, Walter, pelo convite. Boa tarde às demais convidadas. E eu estou muito feliz de mais uma vez poder falar de doação de órgãos, de poder falar de vida, né? Que a gente sempre fala que falar de doação de órgãos, a gente remeter para a vida e não lembrar que alguém tem que morrer, mas que outra pessoa vai continuar a sua vida. Então, falar sobre isso é uma honra para mim. É a minha meta, uma das minhas metas de vida, é divulgar a doação de órgãos, divulgar o quanto a doação de órgãos salva, restaura, e não é só uma vida, né? No meu caso, ou no caso de todos os transplantados, resgatou minha família, resgatou meus amigos, porque enquanto eu estava doente, todos estavam doentes comigo, né? Então, esse resgate de vida é para um conjunto de pessoas que a gente nem consegue contar. Então, é uma honra estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Deixa eu cumprimentar também a doutora Maria, ou seja, cumprimentar a doutora Célia Arruda. Doutora Célia é advogada, ela é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é o IBDFAM, ela que também é professora universitária, especialista também no direito civil. Doutora Célia, também seja bem-vinda aqui ao nosso programa, ao nosso debate, com toda certeza um debate riquíssimo, acima de tudo, para levar mais orientações para aquelas pessoas que às vezes têm esse desejo, mas
lhe falta, ou essas pessoas lhes falta algum tipo de informação e, sem falsa modéstia, vamos tentar de alguma forma ajudar e aprender também com essas pessoas. Seja bem-vinda, doutora Célia. Obrigada, Walter. Agradeço imensamente o convite. O tema é muito caro para mim, é muito complexo, mas é muito lindo ao mesmo tempo. Então, eu também agradeço a presença de Alice, porque a presença dela nos ajuda a tirar o direito de um campo abstrato, trazer para as nossas vidas. E a fala dela me emociona, então eu não posso deixar de registrar que eu já estou sentindo energias positivas aqui entre nós. Isso é muito bom. Deixa eu também cumprimentar a doutora Alexandra Moreski. Doutora Alexandra, ela é presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB aqui da nossa capital federal. Advogada, professora, doutora Alexandra, também seja bem-vinda. É sempre um prazer também recebê-la aqui nos estúdios da nossa Rádio Justiça. E, claro, diante de um tema tão importante e de um tema tão humano, né? Muito boa tarde. Obrigada, Walter, mais uma vez poder estar aqui com vocês. Eu ia falar exatamente isso, Alice, quando você comentou, você tirou as palavras da minha boca. E quando a gente fala de doação de órgãos, a gente não fala de uma pessoa que morre, mas sim de uma pessoa que vive. E não só de uma, de várias, porque de uma pessoa que falece, você pode trazer à vida tantas outras pessoas e suas famílias. Né? Porque você está falando de um grupo familiar. Porque quando alguém está doente, a família inteira está doente. Então, obrigada por ter corroborado aí com essa fala. Agradecer por estar aqui com a minha amiga Célia. Estou muito feliz hoje de encontrar com ela aqui, Walter. Isso é muito bom. Antes de irmos para a Alice, deixa eu voltar com a doutora Célia. Em termos de legislação, como é que a senhora avalia a nossa legislação? Ela está bem adequada no sentido enfim, de prestar, portanto, aí esse serviço que eu digo assim, né, para salvar vidas, porque nós temos aquele ponto em que a pessoa em vida é uma doadora, mas quando falece, aí precisa que a família autorize que os órgãos, de alguma forma, sejam, enfim, captados para serem, portanto, aí, transplantados. Quer dizer, a nossa legislação precisa avançar neste ponto ou tem que ser assim? Ela pode avançar, Walter, sem dúvida nenhuma. Ao mesmo tempo que eu afirmo que a legislação vai avançar e precisa avançar, a gente também tem que entender que o legislador só criou olhos para essa realidade há muito pouco tempo. Então, se eu estudo o Código Civil como parâmetro de análise temporal para construir uma linha do tempo, o Código Civil que esteve em vigor até 2003, então já depois da virada do século, ele era um código patrimonialista. Então, não havia mesmo no direito privado um olhar para a pessoa, para o ente humano. Com a virada do Código, com a publicação do Código Civil de 2002, que começou a gerar efeitos em 2003 e que já foi estruturado e publicado, até ser publicado, já depois da vigência da Constituição de 1988, com outros parâmetros, e para o nosso assunto, talvez o mais importante seja o princípio da dignidade da pessoa humana, que determinou um divisor de águas mesmo. O legislador precisou visualizar aquilo que talvez tenha mais valor nas nossas vidas, que é aquilo que não pode ser medido patrimonialmente, economicamente falando. Então, hoje nós temos uma legislação que tem esse olhar, mas que engatinha ainda, porque eu estou falando de um Código Civil de 2002. A lei dos transplantes, especificamente, ela é a anterior, mas sempre posterior à Constituição de 88. Ela é da década de 90, de 1994, e sofreu uma atualização em 2001. E nessas atualizações a gente percebe um movimento de crescimento, inclusive gerando a discussão sobre o assunto e uma maior polêmica na sociedade, porque é divergindo que a gente aprende, a gente precisa dessa polêmica, a gente precisa até, às vezes, das opiniões divergentes para que a gente possa apresentar a nossa. Então, um dado apenas para a gente ter como referência é que quando essa lei foi publicada, ela nos tornou, olhando o outro lado, ela nos tornou todos doadores.
independentemente de autorização. Isso foi uma polêmica muito grande na época, isso gerou muito medo na sociedade. Eu já estava em sala de aula nessa época e eu era abordada pelos alunos que me traziam os documentos recém-expedidos logo depois da lei. Sim. E que já vinha lá doador de órgão. Mas, professora, como assim? Quer dizer, então, e sim, a lei havia nos tornado todos doadores de órgão. Esse artigo foi revogado, foi substituído por um outro que autorizava, por uma outra redação, que exigia a autorização da família, mas que ampliava, na comparação com o que tem hoje, o rol de parentes da pessoa falecida que deveria ser consultado naquele momento, praticamente obedecendo o que a gente chama de ordem de vocação hereditária. Quem seriam os beneficiados patrimonialmente lá no inventário? Quem receberia o patrimônio? Então, seriam essas as pessoas que seriam consultadas. E eram os pais, os filhos, ascendentes e descendentes, e os colaterais, que na prática a gente percebe uma confusão muito grande na identificação de quem são os colaterais, né? Falava-se em colaterais até 4º grau, mas quem tem família grande diz que tem primo de 1º grau, primo de 2º grau, e isso não é correto. Então, seriam só os irmãos, tios, sobrinhos e primos. A redação mais recente restringe aos colaterais de 2º grau, que seriam os irmãos. Então, aquele núcleo bem pequenininho da família, da pessoa que falece, mesmo tendo ela deixado por escrito o que nós recomendamos, essa vontade de ser doador de órgãos, mesmo assim a família ainda precisa ser consultada. E é interessante que esse assunto circule as nossas rodas de conversas familiares, porque mesmo eu tendo muito claro para mim mesma que quero ser doadora de órgãos, é interessante que eu esclareça isso, deixando muito claro para minha família que a minha vontade é pensada, amadurecida, porque essa divergência de opiniões pode gerar uma demora. E a gente sabe que esses movimentos devem ser rápidos depois do óbito. Essa demora pode comprometer a realização do desejo daquele que faleceu e o salvamento da vida de alguém efetivamente. Perfeito. Doutora Alexandra Moreschi, também neste campo da legislação, né? Qual é o ponto de vista da senhora? Precisamos, de certa forma, avançar mais, do jeito que está bom, debater mais. Qual o ponto de vista da senhora? Nós já somos um dos países mais avançados na legislação de doação de órgãos. Por incrível que pareça, né? Nós temos muitas coisas atrasadas aqui no nosso país, mas a lei de doação de órgãos nossa é uma lei muito avançada, que traz muitas questões que muitos países ainda não discutem. Mas nós precisamos ainda falar muito, como a Célia disse, sobre a questão da morte. No Brasil, a gente tem uma cultura muito do não se fala de morte, né? Não se fala de quando a gente vai morrer, porque isso atrai, né? A gente tem uma cultura moral muito de, não fala de morte porque você atrai. Não, a gente tem que falar. A gente tem que falar, inclusive, dos nossos desejos. Eu que trabalho muito nessa área do direito médico e da saúde, quem vai cuidar dessa pessoa quando ela estiver numa situação onde ela não pode exprimir vontade, onde ela precisa de cuidados paliativos e aí? Vai ressuscitá-la? Não vai? Faz as manobras invasivas? Não faz? A gente precisa de alguém que fale por essa pessoa, né? A gente precisa, né, o que a gente chama no direito do testamento vital, que é quem vai dizer todas as regras quando essa pessoa não puder dizer sobre elas. E no Brasil a gente tem essa dificuldade de falar sobre isso. É importante que a gente fale, né, que a gente deixe muito claro para esse nosso núcleo próximo, nós somos doadores, né? Por quê? Qual é a sua vontade ali naquele momento? A lei que fala sobre a questão da doação de órgãos é a 9434, ela é de 97. Então, é uma lei antiga. Apesar dela ser uma lei bem pioneira à época, é uma lei antiga que precisa de muitas revisões. Mas ela traz muitas questões que, para a época, já eram muito vanguardistas e que a gente usa, ainda se utiliza muito hoje. Só para lembrar, né, e aí já finalizando aqui minha fala, não se recebe por órgãos. Né? Não se pode comprar nem vender órgãos,
Mesmo, mas é meu. Não, mas não é possível. A legislação não permite esse comércio de órgãos. E a questão da fila, como o Walter falou, mesmo que você seja o primeiro da fila, não significa dizer que você vai ser o primeiro a receber aquele órgão. Porque a ordem cronológica, né, a ordem hierárquica de quem está ali na fila depende do órgão recebido e depende da situação de saúde daquele doador. Então, pode ser que alguém que esteja no número 500 da fila receba o órgão primeiro do que o número 1. Porque o órgão, não é possível, por exemplo, colocar um órgão de um bebê num adulto, ou de um adulto num bebê. E pode ser que esse órgão que venha, primeiro seja de uma pessoa que não seja compatível. Tem todas as questões de compatibilidade, né, que minha colega médica que vai poder falar melhor, muito melhor do que eu, que sou só advogada, mas que vai trazer esses meandros aí das questões médicas, de quem pode ou não ter essa ordem de preferência. Mas é importante a gente lembrar que essa fila, ela não é pautada só única e exclusivamente pela ordem cronológica de quem chegou primeiro, e sim pelas ordens de prioridade. Perfeito. Bom, também conosco a doutora Daniela Ferreira Salomão. Doutora Daniela é médica, é nefrologista e é a coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. Bom, antes de avançar, as nossas convidadas do campo do direito falaram justamente sobre a questão da nossa legislação, né? A questão, portanto, se há necessidade, enfim, de aprimorar a nossa legislação. Começamos dessa forma. E daqui a pouco nós vamos conversar também com a Maria Alice, ela que é professora aposentada, ela que é transplantada e tem realmente aí enfim, vários assuntos para serem abordados também com ela. Mas eu avanço com a senhora, doutora Daniela, justamente para a senhora nos contar por que existe o Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todas. Prazer estar aqui com vocês hoje. Um assunto extremamente interessante, né? Adorei a composição da mesa, porque geralmente a gente só debate entre os mesmos, então trazer uma visão da justiça junto com a área técnica e principalmente com a visão de quem está na ponta e recebeu tudo isso, né? Importantíssimo. Então, parabéns pela iniciativa aqui da mesa. Obrigado. Então, gente, o Sistema Nacional de Transplantes, ele veio, óbvio, da necessidade de aprimoramento numa área de alta tecnologia, que é a pontinha ali do iceberg, né? Que são os pacientes com falência de órgãos que já não respondem mais às terapêuticas clínicas disponíveis. Então, o transplante é a opção para esse paciente, o que já passou, o que já tentou, que já se submeteu a terapêuticas clínicas e que a doença continua avançando e que chega num momento e que a única opção é o transplante, é mudar aquela pecinha que não está funcionando, né? Vamos trocar aquela pecinha. E para a gente trocar essa pecinha, eu não consigo ir numa loja comprar a pecinha. A única forma da gente obter esse órgão, ou tecido, ou células que a pessoa precisa é através da doação. Então, para vocês verem a importância da doação de órgãos, a importância da gente falar sobre isso, da gente ter a consciência de que podemos ajudar pessoas mesmo no momento da nossa partida, né? A gente não pode esquecer isso. É igual doar um casaco, não estou precisando mais, mas a gente tem mais dificuldade, né? Quando é a pecinha que está aqui dentro da gente, né? Que vai ser trocada. Mas o Sistema Nacional de Transplante é exatamente o que a colega a Alexandra falou, a Célia falaram. É uma legislação que está precisando realmente ser atualizada, até porque nesses anos todos de vigência, muita coisa já mudou, as coisas já se aprimoraram e a gente precisa que a legislação acompanhe o ritmo da tecnologia e vamos avançar. Então, um dos principais objetivos nossos neste momento de início de governo é exatamente esse, a atualização de legislação relacionada à doação e ao transplante. E como a gente estava falando aqui anteriormente, as pessoas precisam entender que a doação, ela no Brasil, e é um orgulho nosso do SUS, que a doação ela é extremamente organizada. O processo de doação e transplante ele é transparente, organizado, ele é auditável e ele fica... eu, sinceramente, acho que é uma das coisas mais bonitas que a gente tem no SUS, em termos de organização e resultados.
ele pode aprimorar. Precisamos aprimorar. Quando a gente vê entrada, como é que o paciente chega até uma fila de transplante, né? Isso pode ser aprimorado. Como é que a gente melhora a doação? Como é que a gente sensibiliza a população para que faça a doação, para que ajude a atender as pessoas que precisam dessa doação? Mas o sistema, ele é organizado, ele é um sistema informatizado que permite auditar qualquer atuação que aconteça. Quando eu entro no meu sistema hoje, gente, eu faço uma mudança de qualquer item relacionado ao doador, ao receptor, à fila, tudo isso fica rastreável dentro do sistema. Não existe um órgão que seja doado que não tenha todo o seu processo de saída e entrada no receptor acompanhado, auditado. Toda essa logística, ela está disponível para que a gente faça o acompanhamento. Isso nos dá muito orgulho. Inclusive, assim, o órgão que não foi utilizado, houve uma captação, o órgão não foi utilizado, até aquele órgão que vai ser descartado porque não é adequado para o implante, ou que na hora da captação identifica-se uma massa tumoral que não está bem explicada, então que não pode ser implantado, a ida desse órgão para a anatomia patológica ela é toda documentada. Então, é um sistema que realmente a gente se orgulha muito. Ou seja, a Maria Alice há 13 anos fez o transplante de fígado. Se buscar os dados dela, estarão ali registrados. Lá, registradinhos. Maria Alice, conta para nós, não o começo, mas o fim. Hoje, quem é a Maria Alice depois do transplante? Nossa, eu sou uma pessoa muito grata. Através do Sim à Doação de Órgãos, eu pude reescrever a minha história. Hoje eu sou uma atleta transplantada, né? Há 10 anos eu nem imaginava, nem conseguia varrer uma casa, quem dirá fazer o que eu faço hoje. Então, eu sou uma pessoa que, na minha vida pós-transplante, eu procurei reescrever uma história de uma maneira que eu nunca havia pensado antes, né? Então, eu comecei a conhecer pessoas transplantadas. Das pessoas transplantadas, eu comecei a entender que a gente precisa buscar os nossos direitos, que o esporte me trouxe uma nova expectativa de conquista, de competir mesmo. Eu nunca me imaginei competindo com ninguém, né? E isso tudo é a nova Alice, né? Eu pude, dentro da minha família, me tornar uma pessoa melhor, porque a gente, até os nossos valores mudam. Se eu dava muita importância para essa caneta hoje não tem importância nenhuma para mim, porque eu sei que foi mais importante para mim num determinado momento da minha vida, né? Então, eu me resumo como uma pessoa feliz, com todas as dificuldades que a gente tem na vida. Eu me considero uma pessoa feliz e grata. Grata a Deus, grata à família do meu doador, porque estava num momento de dor, estava num momento de angústia e teve a empatia de dizer sim, né? Para que eu e mais outras pessoas, porque eu recebi o fígado, mas provavelmente outra pessoa recebeu o coração e os outros órgãos, né? Então, como eu falei antes, não foi só a minha família que foi resgatada, porque a doença, ela deixa a gente dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, no meio dos nossos amigos, a gente fica muito vulnerável. As pessoas sempre estão na expectativa, se você não respondia uma mensagem, não tinha muito WhatsApp, mas te ligava e você não atendia, já ficava, será que está passando bem? Será que eu tenho uma consulta amanhã? Aí, quando eu chegava, já vinha todo mundo. Como é que foi? Como é que tá? E vai demorar? Sabe, a minha família, principalmente, perguntava muito se ia demorar. Gente, eu não sei. Eu não sei se vai demorar. Mas eu estou aqui pronta para esperar, né? A notícia de que você precisa de um transplante, ela é muito chocante. Ela deixa a gente muito sem chão. Eu pensava, meu Deus, nunca imaginei na minha vida precisar de um órgão de uma outra pessoa, que alguém morrer. Aí eu já pensava na morte, né? Alguém vai precisar morrer. E eu ficava com pena da família que alguém ia morrer, mas não, depois a gente vai aprimorando, porque é uma notícia muito, assim, muito pesada, né? Porque eu já estava doente, né? E não sabia. Minha doença foi uma doença autoimune. Então, quando eu comecei a sentir sintomas,
eu já estava, meu fígado estava extremamente doente. Então, eu cheguei muito debilitada para a equipe do ICTDF, que a doutora conhece bastante, né? Já cheguei muito debilitada lá. E eles foram cuidando para que eu ficasse esperando o transplante e não tivesse nada mais grave, né? Mas o meu tratamento, sempre eu fui atrás de tudo, né? Para chegar no ICTDF, eu saí com um pedido de um relatório com indicação para transplante de uma médica particular, que eu nem tinha mais plano de saúde. Ela ficou 1 ano me atendendo, né? O primeiro anjo que surgiu na minha vida, quando eu descobri a minha doença. E quando ela falou, olha, você precisa do transplante e você precisa ir para São Paulo, porque aqui não estava fazendo. Então, aquilo foi, como é que eu vou ficar em São Paulo? Meus filhos pequenos, e minha mãe já tinha problemas de saúde, recentemente tinha perdido meu pai. E aí eu estava emocionalmente muito abalada. E eu fiquei mais abalada ainda, mas eu nunca achei que, eu vou morrer. Eu nunca achei. Eu falei, vai dar certo. Eu sempre, né, passava muitas dificuldades, intercorrências, mas sempre acreditando que o meu sim ia chegar, que alguma família ia dizer sim. E aí eu comecei a fazer o tratamento lá, encontrei com a enfermeira, a Carol, do ICTDF, é o meu anjo dentro do ICTDF, porque a médica disse que eu precisaria de um transplante e ir para São Paulo. Eu já falei, não vou. Quem vai comigo? Como é que eu vou ficar lá? Como vai ser? Então, eu fui no antes da ICDF, entrei e procurei a enfermeira, chefe do transplante. E ela olhou meu relatório, tudo sim, mas você precisa entrar pelo posto de saúde, entrar na regulação, tudo. E aí vou fazer o caminho certo, vou fazer o caminho que tem que fazer. Ela, não, mas deixa seu relatório aqui, vou tirar uma cópia que eu vou mostrar para o doutor. E aí, 3 ou 4 dias depois, ela me ligou já com a minha consulta. Já tinha conseguido colocar na regulação de dentro do hospital, né? Dentro do hospital, eles já conseguiram, pela gravidade da minha doença, né? Já conseguiram uma consulta primeira para ele poder avaliar a minha situação. E aí fiquei fazendo o tratamento lá, até que no dia 22 de agosto de 2013, eu recebi o meu sim. E hoje estou aqui para contar, né, que foi o melhor sim da minha vida. Eu sempre falo isso, que foi o melhor sim da minha vida. De todos que eu já tive, foi o melhor. Porque quando eu recebi a ligação, eu estava com os meus filhos e o meu cachorrinho, que até hoje ele já tem 11 anos, né? E que ele tinha 1 aninho, que eu abracei os meus filhos, e ele veio também, tá? Veio para ver o que estava acontecendo e ficou ali. Então, foi o melhor dia. Eu recebi a notícia à noite que eu precisaria internar de manhã. Não dormi, claro. e fui para a minha cirurgia. Foi muito bem sucedida. Há 10 anos eu transplantei. Eu nunca precisei internar por suspeita de rejeição, nem por alguma coisa assim. Tive Covid, internei, mas não atingiu meu enxerto. Então, tenho gripes, tudo, mas nada que afetasse o meu transplante. A medicação, o transplantado, para quem não sabe, precisa tomar para o resto da vida. Eu tomo muito cuidado com as minhas medicações. Já virou rotina. A gente, às vezes, escuta a pessoa falar assim, não tomei. Eu fico assim, gente, o mínimo que a gente tem que fazer é tomar nossa medicação. É até um desrespeito com o seu doador, você não cuidar do órgão que ele te doou, né, com a família dele. Então, você tem que cuidar, né, e só a gente pode cuidar. Então, a medicação, as consultas periódicas, né, sempre a doutora Natália, que me atende hoje, me elogia bastante, que meus exames sempre estão muito bons, né, sempre. Assim, nunca ela falou, nossa, vou melhorar isso aqui, né, mas, assim, dentro do que eu preciso fazer para estar bem, eu faço. Conheci o esporte em 2014, comecei a convite de um amigo, eu fui para a primeira corrida, não corri, caminhei. Falei para ele, não, eu não sei correr. Não, você vai, caminha, sente só para você ver como é. E nunca mais parei. Eu já participei da meia maratona do Rio, 2 São Silvestres, volta da Pampulha. Aqui em Brasília, quando o pessoal está circulando aí domingo, que o trânsito está parado, geralmente eu estou ali naquele meio, com aquelas pessoas.
E no ano passado eu conheci a Liga de Atletas Transplantados do Brasil. São vários atletas brasileiros que praticam esporte. E participei dos Jogos Brasileiros e ganhei medalha de ouro na minha categoria, né? Eu sou 50 mais, que eu já tenho 51 anos. E daquela competição surgiu a vontade de ir para o Mundial. Aí, agora em abril, nós estivemos na Austrália participando. 21, se eu não me engano, 21 ou 22 brasileiros. E eu fiquei em 8º na corrida de rua, fiquei em 6º nos 100 metros. E abril, maio, eu participei novamente do Campeonato Master de Atletismo de João Pessoa. Aí lá eu trouxe um monte de medalha. Como eu perdi meu celular nesse percurso de terminar a competição e chegar em casa, eu dei uma sumida das redes sociais. Aí meus amigos brincavam que eu pensei que você tinha ficado preso com esse tanto de medalha. Mas assim, eu consegui uma medalha de ouro na marcha atlética, que agora é o esporte que eu quero me dedicar. Fiquei em 4º nos 100 metros. Na corrida eu fiquei em 1º. A segunda não era transplantada, então, teoricamente, a de ouro era minha, né? Ela não era. E, assim, só coisas boas que têm me acontecido depois do transplante. Ótimo, ótimo. Doutora Célia, a senhora ouvindo atentamente, como também as demais convidadas aqui atentamente, dizer, a melhor campanha de doação é um depoimento como esse, que nos trouxe agora de forma emocionante, Alice? Sem dúvida nenhuma. Não tem, Alice, como não se emocionar e até agradecer o quanto a legislação vem se tornando mais sensível aos poucos. O Código Civil anterior, eu falei, mas só contextualizando muito rapidamente, ele tinha uma visão patrimonialista. Quando vem a Constituição de 88 e é apresentado o projeto do nosso Código atual, vira-se uma chave, literalmente, para a dignidade da pessoa humana. E eu até, algumas coisas que eu fiz uma pesquisa, a mudança é transformar nós todos, pessoas naturais, pessoas humanas, além de entes patrimonialistas, porque a gente compra, vende, aluga, doa, cria os nossos filhos, enfim, mas como seres sociais no sentido de que o que é bom para mim, ele só se realiza efetivamente quando o meu grupo social se realiza junto comigo. Então, durante a fala da Alice, me ocorreram, inclusive, as pequenas doações não tão relevantes e não tão fundamentais, porque envolve uma morte de alguém para salvar a vida de outra pessoa, mas que a gente também pode fazer e que existe muita resistência, Walter. Como eu sou professora há mais de 20 anos, eu faço as doações de sangue, a Alexandra sabe disso, ela também faz um trabalho nesse sentido. Eu faço as regulares doações de sangue, no limite máximo do que é permitido. Se desse para burlar esse sistema que é bem estruturado, a gente até ia querer fazer mais uma doação no ano. E eu convido os meus alunos, eu faço divulgação, não que eu estou fazendo a doação, mas para que outras pessoas venham comigo. E a adesão é pequena, Alice. Essa adesão precisa ser maior. As pessoas têm medo de doar sangue, elas têm receio de doar sangue. A gente precisa incentivá-los, mas como disse a Alexandra, o sistema não admite nenhum tipo de contraprestação, não de retribuição. Então, a gente incentiva, mas precisa dessa fala da Alice, porque é o que mais vai sensibilizar. O cadastro de doação de medula também, que eu percebo que existe que eu tenho, mas eu percebo que existe uma resistência maior ainda, porque as pessoas acham que é mais invasivo, a probabilidade é tão remota de dar certo, que eu fico imaginando que se um dia der certo para mim, aquilo vai ser uma glória, porque é um milagre praticamente que se estabelece quando um tipo de doação dessa dá certo. A de sangue, ela é simples. Você doa uma doação, pode salvar algumas vidas, não é uma só. Isso deve entrar na rotina das pessoas, efetivamente. A lei, quando ela impõe alguma resistência, é porque o legislador tem receio.
quando eu leio e estudo a legislação, eu enxergo aquele legislador lá do outro lado, lembrando que legislador é deputado e senador, e a gente não pode deixar de fazer esse registro, porque existe também, né, os interesses, são políticas algumas decisões, mas legisla-se de forma geral, é para servir para todo mundo. E nós vivemos num país continental, com costumes muito diferentes de um lugar para o outro. E a ideia da legislação é exercer algum controle para que aquilo não saia de determinados trilhos. E aí é que vem até onde vale a pena este controle, e não é que não tem que ser rigoroso, como a doutora Daniela explicou para a gente, porque dá um orgulho danado saber que no nosso Brasil existe um sistema tão bem organizado, porque precisa ser, e quanto mais disciplinado é esse sistema, mais as coisas boas e os bons encontros acabam acontecendo. Quando é bagunçado esse sistema, ele não vai funcionar. Mas a ideia é essa, não permitir que a infringência, a ordem que a Alexandra nos descreveu aconteça, e isso só é possível pela atuação dos médicos e a utilização da tecnologia em nosso benefício, e eu me incluo, tá, Alice? Porque você contou de uma história que você viveu, mas todos nós estamos sujeitos a viver isso de alguma forma. Então, mesmo que a gente não tenha vivido ainda, eu acho bastante interessante que a gente se preocupe com isso, para que caso um de nós diretamente, ou alguém de nossa família, porque a família é um sistema, eu digo que ela é uma engrenagem. Cada um de nós é uma pecinha. Se uma pecinha identifica ali um funcionamento difícil, vai interferir em todos. Então, mesmo não tendo vivido isso diretamente, acho interessante que a gente se preocupe em viabilizar, né, essas estratégias de qualidade para eventualmente, né, viver isso. Doutora Alexandra, eu também ouvi a senhora, depois do depoimento da Alice, já que, com toda certeza, o grande fator de atrair as pessoas para que realizem também ou pratiquem esse gesto é conhecendo mais de forma profunda a verdadeira realidade da questão. Qual o ponto de vista da senhora também? Eu sempre trago questões pessoais, né? Eu vou trazer mais uma. Meu pai é transplantado. Meu pai é cardiopata grave desde os 6 meses de idade. Ele teve CRUP. Na época que ele teve CRUP, em 57, não tinha cura. Até tinha um remédio nos Estados Unidos, mas meu pai morava no interior de Recife, num bairrozinho chamado Beberibe, que é super pobre. Então, minha avó não tinha nenhuma condição de importar esse remédio. Então, o médico falou para minha avó assim, ele é batizado? Leva para casa, batiza e espera morrer. E foi o que minha avó fez. Minha avó levou ele na igrejinha de Nossa Senhora de Beberibe, uma igrejinha que até hoje existe, que é desse tamanhozinho. E lá, ela colocou meu pai sobre o altar, consagrou a Nossa Senhora e falou, é seu, eu não tenho mais o que fazer. O médico disse para eu levar para casa, rezar e esperar. Meu pai teve febre reumática por conta da CRUP. Isso causou uma atrofia na válvula aorta do meu pai. Em meados de 2008, meu pai fez uma cirurgia pioneira aqui em Brasília, que só um médico fazia, Dr. Leonardo Esteves. Até hoje, ele é um médico muito pioneiro nessas questões de coração. E meu pai deu sorte de encontrar, nessas idas e vidas da vida, Dr. Leonardo Esteves. E Dr. Leonardo fez uma cirurgia de homoenxerto no meu pai, que é enxerto de uma válvula humana. Até então só se fazia com válvula de porco ou válvula mecânica. E meu pai não queria fazer, porque ele era muito jovem quando ele fez a cirurgia, ele tinha mais ou menos 40 e poucos anos. Então, ele até brincava, doutor, bota logo um zíper, porque a cada 10 anos eu vou ter que trocar a válvula. Então, põe um zíper, que aí abre e fecha, a cada 10 anos a gente troca. E ele segurou o máximo que ele pôde, até que veio essa cirurgia de homoenxerto. E meu pai fez, e era uma válvula dissecada, uma válvula humana, uma válvula transplantada. E meu pai passou exatamente por essa fila toda de esperar a válvula vir. E aí, quando veio essa válvula para o meu pai, veio 3 válvulas. Não pode ser uma só, porque quando você abre é que você descobre... Você faz as medições antes, mas diferente de outros órgãos, uma válvula ela tem que encaixar perfeitamente no órgão. Ela não é um órgão inteiro. Ela é uma válvula que vai encaixar em 2. Então, vinha uma válvula maior, uma válvula menor e uma válvula exatamente do tamanho da medição. E essas 3 válvulas se perdem.
porque você não tem como usar em outra pessoa, porque pela Não questão dá tempo. do tempo, de descarte, etc. Então, 3 pessoas precisaram doar a válvula para o meu pai. Não foi uma só. E 3 homens grandes. Porque meu pai tem quase 2 metros de altura, meu pai é enorme. Então, tinham que ser 3 homens grandes para poder doar para o meu pai. E ter 3 homens ao mesmo tempo. Então, a chance do meu pai era muito pequena. Mas, graças a Deus, deu certo. Meu pai transplantou. Até hoje, meu pai tem essa válvula. Ele depois fez outras cirurgias cardíacas, da mitral, e aí foram outras questões. Mas, até hoje, meu pai, desde 2008, vamos aí quase 20 anos, meu pai está com essa válvula. Então, a gente passou por esse processo da espera, esse processo do transplante, esse processo. Então, hoje, todos nós lá em casa não tem opção. Nós somos todos doadores. E eu, por mim, posso levar tudo. Se tiver como levar a pele, assim, não ligo, caixão fechado, tá tudo certo. Porque eu vivi essa realidade. Sim. E a gente precisa trazer para as pessoas a importância de se dar vida para outras pessoas, né? A questão da doação de sangue é tão importante quanto a questão. Meu pai, numa das cirurgias que ele fez, eu agradeço todos os dias, ele usou 13 bolsas de sangue. Ou seja, 13 pessoas tiveram que ir lá doar sangue para o meu pai. Numa cirurgia só, e ele já fez diversas. Ele usou 13 bolsas. E eu agradeço todos os dias essas 13 pessoas que foram lá e doaram sangue para o meu pai. Eu nunca precisei de nenhuma bolsa de sangue, mas acho que meu pai já esgotou a cota. Então, trouxe aqui a minha vivência pessoal. Quem Ótimo. Trabalha nessa área sempre tem, né? Doutora Daniela, claro, né? Esses depoimentos importantíssimos, como aqui pontuamos, né? No sentido de sensibilizar os familiares que sabem que aquele que partiu deixou ali a sua vontade expressa de que quer ser um doador. E quando chega na hora H, a pessoa às vezes nega, vou pensar, e ali tem que ser de forma imediata. Mas onde é que eu quero chegar? Claro que cada depoimento aqui é colocado de forma que nos alcança o emocional. Quer dizer, o outro lado, quem traz essa alegria, que é a equipe que faz o transplante, ela conhece esse sentimento de gratidão, de prazer, como demonstrou aqui a Alice. Eles tomam conhecimento que a gente sabe que a vida da equipe é efervescente. E ali é o trabalho direto, estudando muito, se aperfeiçoando. Tem tempo para saber a alegria que a equipe causou para quem realmente recebeu o órgão doado? Então, eu vou te falar de experiência própria, né? Porque eu sou médica, nefrologista. Me formei e comecei a trabalhar com transplante antes de vir para a área da doação. Atingimos a pessoa certa. E assim, a gente tem sim. Pra gente é extremamente emocionante. A gente que conhece o paciente no momento que ele está doente, que cuida dele, esperando a gente fica ali naquela sintonia, naquela emoção, naquela esperança de acontecer a doação. E no momento, eu já participei disso algumas vezes, quando a gente recebe uma doação, por exemplo, o rim, né, que é o que eu trabalho, a gente entrevista umas 5 pessoas ao mesmo tempo. Por quê isso? Porque enquanto eu estou entrevistando aquelas 5 primeiras pessoas, alguns exames estão sendo realizados. E só depois que eu tiver os exames realizados que eu vou ter certeza qual daquelas pessoas poderá receber a doação. Isso era uma coisa que eu realmente tinha muita dificuldade em fazer, porque você vai dar uma excelente notícia para 2, mas também vai dar uma má notícia para outros, que não foi dessa vez. Então, a gente via ali a esperança no olho de todo mundo. Será que sou eu? Mas no momento que a gente dava a notícia de quais seriam as pessoas contempladas, o que eu achava muito bonito, que mesmo quem não recebeu, abraçava quem recebeu. E tinha aquele momento de união, de esperança de todo mundo. Não foi agora, mas vai ser em breve. E a gente levava essas pessoas para o centro cirúrgico e a gente comemorava dentro do centro cirúrgico quando a gente percebia aquele xixi saindo ali na terra. Todo mundo comemora, tá? Dentro do centro cirúrgico, quando a gente vê que funcionou. A equipe inteira, o nefrologista, o urologista, todo mundo, o anestesista, o circulante, o enfermeiro, é uma festa dentro do centro cirúrgico. E aí a gente volta com o paciente para a enfermaria, outro momento de grande satisfação, o momento da alta. Quando aquele paciente está em condição de voltar para casa, sem diálise, voltar à vida normal. Então, o momento todo é de muita emoção. A gente trabalha
E tanto que, assim, a equipe de transplante trabalha final de semana, feriado, no dia do aniversário do filho, no dia do aniversário da mãe, no próprio aniversário, no Natal. E geralmente são as épocas que tem doação, né? E a gente já tem isso como rotina na nossa vida. Mas é porque a emoção é muito grande e a gente não pode deixar passar um momento tão importante na vida das pessoas. Então, quem trabalha com transplante, além de toda a competência técnica, são pessoas extremamente sensíveis à dificuldade e à doença do próximo, que é aquele pessoa que você está cuidando ali com muito carinho, com muita esperança. Agora, aproveitando também, doutora Daniela, a senhora como coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, a questão é justamente essa, né? O Brasil, claro, perante o mundo, é um dos melhores que nós temos através do SUS, claro, né, nesse item que nós estamos aqui abordando, que é a questão do transplante. Mas o nosso Brasil é de tamanho continental. Qual é a logística que é feita para que aquele órgão doado, cujo paciente está 3.000 quilômetros de distância e que precisa realmente só ele receber, portanto, aí esse transplante? Como é que é feita a logística? De que forma também os hospitais são adequados? Como também as equipes são preparadas para que possamos, então, de certa forma, dar alegria como a Alice está aqui nos passando? Então, esse é um grande desafio mesmo no nosso país, logística, porque as dimensões são continentais e os hospitais, cada um, né, num estado, no outro e tal, mas a gente tem uma regulamentação na área de doação e transplante, que uma doação, quando ocorre num determinado estado, o transplante deve ocorrer naquele estado também. Então, isso facilita muito toda a logística do processo. Esse órgão só vai para fora daquele estado quando aquele estado ou não tem uma fila para aquele paciente, ou naquele momento... Geralmente não tem fila, né? Não tem aquela habilidade daquele transplante em particular. Aí aquele órgão vai para outro estado. Quem nos apoia hoje na logística dentro do Ministério da Saúde são todas as companhias aéreas comerciais. Aqui é importante a gente frisar a relevância, a importância dessa colaboração que as companhias aéreas do Brasil, e eu não conheço outro país que faça isso, eles transportam as nossas equipes sem custo para irem atrás, irem aonde ocorreu essa doação, fazer a extração desse órgão e voltarem para outro estado para fazer o transplante. Então, a gente não perde transplante no nosso país por falta de logística, apesar de um país continental. Isso é uma coisa extraordinária que essas companhias aéreas fazem pela população brasileira hoje, nos ajudando, nos apoiando nessa logística. E a gente tem também o apoio da FAB, né? Quando eu preciso ir para algum lugar que não tem aeroporto comercial ou que não tem o horário adequado ao momento da cirurgia, a gente aciona a FAB para nos levar a equipe até aquele local, fazer a captação do órgão e retornar. Isso ocorre principalmente quando a gente tem captação de coração e pulmão, porque o tempo entre a retirada desse órgão do doador e a cirurgia do receptor é muito curto. Então, aeroporto, entrada comercial, às vezes a gente não consegue fazer o tempo necessário. Então, a FAB nos apoia também nessa logística. Uhum. Alice, voltando com você, Alice, é claro, né, que, como você muito bem nos pontuou, conhecemos realmente a sua realidade de forma emocionante, vamos colocar assim, mas a questão, né, o ser humano é o ser humano. Tem aquele que é sensível, aquele que agradece eternamente, mas se procurar vai achar aquele... já resolvi meu problema, então tchau, não quero mais saber de ninguém, eu vou viver a minha vida que ficou, portanto, aí parada durante muito tempo, não quero saber de mais nada. Evidentemente que essa pessoa está extremamente convocada, ou seja, equivocada. Quer dizer, é importante também que se faça um trabalho com essas pessoas para que elas realmente entendam que se ela foi beneficiada, não que ela vá pagar ou que tem que pagar por este gesto humanitário tão grande que lhe foi, portanto, aí alcançado. Quer dizer, é importante que as pessoas tenham a conscientização, como você, né, que abraçou a causa, está aí, portanto, em várias instituições, justamente no sentido de convencer,
dizer da importância e, acima de tudo, valorizar o trabalho que é desenvolvido pelas equipes que estudam bastante, trabalham bastante, lutam bastante para que possamos ter esse sucesso? Assim, para mim, deveria ser natural esse retorno. Não é você, como você falou, não é pagar a graça, a benfeitoria que você recebeu, mas uma maneira de você permitir que outras pessoas também sejam beneficiadas. Como vocês falaram, o meu testemunho vale mais do que alguém que só fala sobre transplante e não passou, né? Então, através de... A gente conhece muita gente, né? Quem quer, conhece muitos outros transplantados. E a gente se reúne para trabalhar pelos direitos dos outros. Então, por isso, no ano passado, em 2020, na época da pandemia, eu e um grupo de amigos transplantados, nós participamos de uma carreata em prol do ICTDF, que passava por dificuldades financeiras. Não tinha problema com a verba, tudo eles estavam passando. E a gente foi fazer essa manifestação. E dessa manifestação foram retiradas pessoas, uma comissão, para conversar com o chefe da Casa Civil na época. Então, essa comissão não ficou só ali, né? Então, eu, Robério e Elaine. Eu, Robério, Elaine e Carlos. Né? Eu e Robério transplantados de fígado, Elaine de coração, Elaine e Carlos de coração. 2 duplas de coração e fígado. Então, a gente começou a fazer coisas que estavam, né, e foi crescendo. A gente precisa ir atrás de um auxílio para esse transplantado. Né? Então, a gente começou a conversar e entender que o nosso trabalho não era só aquela comissão, aquela caminhada, que a gente precisava e que a gente podia e que estava conquistando espaços para a gente fazer muito mais. E hoje a comissão é um instituto, né, o Instituto Brasileiro dos Transplantados, e nós temos vários projetos para devolver esse sim que a gente recebeu. Né? Então, eu, por exemplo, o meu projeto principal, a minha demanda principal, vai ser trazer o transplantado para a atividade física. Não precisa ele ser um atleta, mas ele pode sair da frente da TV lá com o órgão bonzinho dele, que ele está cuidando direitinho, e fazer alguma coisa a mais, né? Que a atividade física é bom para todos, mas para uma pessoa que toma os imunossupressores que nós tomamos, né? Que eles trazem muitos efeitos colaterais, a atividade física vai ajudar. Então, junto com a Liga de Atletas, eu pretendo, né, encabeçar, e com a ajuda de muitos outros, um projeto que faça o transplantado vir e participar de alguma atividade. Aí a gente pensou também, o transplantado, quando ele está doente, ele fica afastado pelo INSS, demora para começar a receber o dinheiro dele. Quando ele volta, às vezes o patrão já demite. E aí, o que o transplantado... Ele não pode voltar para o mercado de trabalho? Então, nossa preocupação, a inserção do transplantado no mercado de trabalho. Porque o transplantado é uma pessoa que está saudável. Se ele está cuidando diariamente das medicações, fazendo os exames, controlando, acompanhando, ele é uma pessoa saudável e produtiva. Né? E produtiva. Então, por que não a gente não procurar alguma... conscientizar o empregador de que ele vai ter uma pessoa transplantada, ele está divulgando a doação de órgãos, contratando um transplantado, mas que ele tem que entender também que ele precisa se ausentar para exame. Claro que é lei, né? Ele tem o direito, mas a gente sabe que muitos empregadores ainda, né, limita e fica aquela situação, não apresenta muito atestado, senão você vai ser mandado embora. Então, ao mesmo tempo que ele emprega, que ele dá essa oportunidade, ele tem que entender que ele vai se ausentar para os exames, para pegar medicação na farmácia de alto custo, se ele não tiver outra pessoa. Então, é a sensibilidade. Então, um dos nossos projetos é esse, sensibilizar os empregadores, as empresas, de que o transplantado merece trabalhar e ele tem capacidade. Tem transplantados muito jovens ainda. Se transplantam muito jovens. Então, outra coisa que a gente pensou também é as palestras nas empresas, nos órgãos governamentais e não governamentais. O que a gente vai... Muita gente nem sabe. Eu
nunca me preocupei em entender mais sobre transplante, até eu precisar do transplante. Então, dentro das empresas, das instituições, a gente pode procurar um espaço para conversar sobre isso. Então, o nosso instituto, ele está, assim, querendo, está sedento de apoio, principalmente, né? E a gente conversa muito com os políticos do DF, está tentando chegar na Câmara Federal, no Senado Federal, para a gente também ser entendido como uma pessoa que nós não somos PCDs, não somos pessoas com como é? PCD? Deficiência. Com deficiência, mas a gente tem as nossas limitações. Então, por exemplo, na corrida de rua, tem a categoria por idade, PCD, mas não tem transplantado. Eu posso correr mais do que uma pessoa que não é transplantada, mas eu não, com uma pessoa que já é bem mais preparado, mesmo que eu me prepare, tente ficar como ele, as minhas limitações físicas não vão permitir. Então, a nossa, dentro do esporte, criar essa categoria em tudo, né? Não só dentro do esporte, mas a gente não quer se igualar aos PCDs, a gente quer a nossa categoria, porque, por exemplo, eu, com uma pessoa que não tem uma perna, é injusto. Né? Eu competi com ele, então eu não sou com deficiência, mas eu tenho as minhas particularidades. Então, uma das nossas lutas será essa. E aí a gente tem que ir atrás da legislação, né? Que as meninas, que as nós vamos doutoras, conversar com elas daqui a pouquinho. né? E aí a gente vai precisar muito desse apoio, dessa, né, orientação mesmo. Perfeito. E a nossa boa vontade em trabalhar em prol da doação de órgãos e de mostrar que o transplantado pode tudo isso. Tá certo. Né? Eu peço licença às senhoras, nós vamos para um intervalo rápido, mas já nós vamos retornar. E, claro, a Alice nos deixou aqui pautas que as doutoras, né, do campo da advocacia, do direito, acima de tudo, vão nos ajudar a entender e passar também aí para as pessoas que, com toda certeza, estão atentas aí também nos acompanhando. Tá bom? Vamos então ao intervalo, são 15h58, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, seguimos em frente com o Justiça na Tarde Debate. Claro, aqui nos estúdios da Rádio Justiça, aqui no Supremo Tribunal Federal. E o assunto hoje que nós estamos abordando é a questão da doação de órgãos. Nós estamos com a Maria Alice, a professora Maria Alice de Oliveira de Souza, que é atleta, integrante da Liga de Atletas Transplantados do Brasil e voluntária do Instituto Brasileiro dos Transplantados. Também conosco, doutora Daniela Ferreira Salomão, é médica nefrologista e é a coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. Doutora Célia Arruda, que é advogada, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, professora e especialista no direito civil. É a doutora Alexandra Moreski, que preside a Comissão de Direitos da Saúde da Seccional do DF da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Célia, volto com a senhora. Evidente que o assunto que nós iniciamos aqui, que é a questão justamente da legislação. Quer dizer, o que se faz necessário no ponto de vista da senhora? Um ponto que, no caso aqui, a Alice levantou, aquela pessoa que precisa passar pelo transplante, tem que ficar o tempo necessário para poder se recuperar, quer dizer, está ausente do trabalho e dependendo de onde trabalha, quando volta não tem mais o trabalho, tem sim a sua demissão. Quer dizer, a nossa legislação, de alguma forma, ela é atenta para este caso. Uma outra situação também, se fala bastante aí, pelo menos nos documentos hoje emitidos, tem ali escrito ali, registrado a gravura de que essa pessoa é doadora. Quer dizer, este dado acompanha um cadastro nacional que, de certa forma, pode ser consultado de uma forma que não precisa ter aquele documento apenas pelo CPF para verificar se essa pessoa é ou não doadora. Gostaria de ouvir a senhora também sobre esse aspecto.
Questões tão simples, né, Walter? Que Muito. deveriam ser respondidas de forma muito simples. Imagino. Eu imagino. Eu estava aqui fazendo algumas anotações, porque as falas das colegas provocam muitas reflexões na gente. Eu vou às suas perguntas, mas Fique à vontade. só para registrar aqui algo que eu pensei durante as falas tanto da Alice como da doutora Daniela. Quando a gente fala que é preciso alguém morrer para que a doação de órgãos seja feita, para que alguém sobreviva, eu vou me permitir uma liberdade de fazer só um ajuste. Fique à vontade. Aquela morte aconteceria de qualquer forma. Não é necessário que alguém morra para que alguém sobreviva. Só que com a doação de órgãos, você dá uma perpetuação, uma finalidade para aquele óbito, para a perda daquela pessoa, daquele ente querido. Eu procuro analisar as nossas vidas como se fosse um projeto. Um projeto para quem gosta da academia, para quem gosta da faculdade. Lá na medicina, vocês devem ter muitos também. Eu fico pensando nos nossos escritórios de advocacia, os nossos projetos. A gente tem um projeto. O projeto, o que a gente vai fazer nesse projeto? Determina a finalidade, determina o prazo de execução daquele projeto. Vai precisar de verba, de onde vem o dinheiro para que esse projeto se torne realidade. A nossa vida é um projeto. A diferença é que a gente não tem o famoso deadline, né? Que eu gosto dessa expressão no inglês, né? Não tem o deadline, não tem a data ali para a gente poder se programar. Então, é melhor viver com intensidade e dando, inclusive, um significado para o encerramento desse projeto. E quando eu digo que eu gosto dessa virada de chave que o direito civil sofreu em 2002 com a publicação do Código, é porque hoje a gente não estuda só no princípio da dignidade da pessoa humana o direito de viver de forma digna. A gente estuda o direito de morrer com dignidade, que é um outro estudo extremamente emocionante também. Daí vem as limitações, em alguns casos, à atuação do médico que fez um juramento e que precisa cumprir aquilo que jurou no exercício da profissão, de fazer tudo o que estiver ao alcance para manter aquela pessoa viva. E aí eu tenho vivência na família também. Em alguns casos, posso ser mais específica no que vivi, mas é melhor trazer para casa, para que essa pessoa faleça junto dos seus entes queridos. O que aconteceu com a minha mãe foram 90 dias de UTI praticamente antes do falecimento. Então, morrer é algo natural, aquela morte acontecerá, então vamos dar um significado. E aí a gente torna tudo mais leve, talvez, né? Para que a sociedade assimile isso com mais facilidade. Com relação ao cadastro pelo CPF, a gente tem alguns exemplos no nosso sistema de cadastros nacionais que são feitos com consulta simples pela internet, algumas gratuitas, uma certidão negativa de dívida fiscal com a Receita Federal, dívida ativa, isso gratuitamente no site da Receita Federal nós conseguimos aquele documento que é emitido instantaneamente, no ritmo da internet, né? No ritmo do 5G. Existe uma certidão que se tornou obrigatória há algum tempo atrás, e eu falhei aqui, eu realmente não tenho essa data. Então, eu não vou trazer uma data qualquer, só para fins de registro, mas eu faço inventários há décadas. Eu estou no mercado como advogada há praticamente 25 anos, já passou um pouco, inclusive. E a gente faz inventários. Passamos pelo período dos documentos físicos, hoje é tudo eletrônico, e depois que se tornou eletrônico e a internet, a tecnologia nos ajuda nisso, passou a ser possível a emissão de uma certidão, e obrigatória para fins de inventário, a emissão de uma certidão negativa de testamento. Porque o testamento é um documento que nós elaboramos em vida, apontando os nossos desejos, o que nós gostaríamos que acontecesse depois do momento da nossa morte. Então, é um documento que, tecnicamente, a gente diz que ele fica ali congelado, entre aspas. Ele fica pronto, está ali guardado. Tem gente que guarda na gaveta, eu brinco, não deixe guardado na sua gaveta. Deixe com alguém que possa dar andamento, porque existe o testamento público, feito em cartório, mas existe o testamento particular, que não vai ficar registrado de forma pública. Tem que provocar.
Exatamente. Você tem que primeiro descobrir onde é que ele está guardado, né? Que seria o testamento particular. A gente não precisa ir ao cartório para a elaboração desse documento. Mas quando o testamento é público, e aí o nome já é um pouco autoexplicativo, né? A denominação. Ele é público porque é feito perante um tabelião de notas. Ou um testamento cerrado, que também é feito na presença de um tabelião de notas. Ali, hoje em dia, ele vai ficar registrado nos sistemas, e registrado nos sistemas quando alguém falece hoje, qualquer falecimento no Brasil que implique na necessidade de fazer um inventário, é obrigatória a juntada de uma certidão negativa de testamentos, porque se der positivo, significa existe um testamento público ou um testamento cerrado, e aquele testamento contém as últimas vontades daquela pessoa. Eu não gosto muito também dessa expressão, porque não foram as últimas vontades. É porque a gente se acostuma, né, com os jargões, com as formas de dizer. Aquele testamento pode estar elaborado lá há 10 anos, né, mas é o registro das vontades daquela pessoa que devem prevalecer, devem ser respeitadas depois do momento da morte. Mas existem, então, algumas limitações para a atuação médica, para que a vida de alguém não seja prolongada artificialmente. E esse é um tema extremamente sensível que, trazido por uma advogada, vai ficar com um ar de frieza, porque é assim que a gente fica conhecido, tá? Você está falando assim porque você é advogada, né? Mas é isso. O tema morte é tabu. A nossa sociedade tem alguma aversão, mas não é uma notícia estranha a nenhum de nós. A morte vai acontecer, a gente não sabe quando que é aquele projeto que a gente sabe que é finito, né? Então, essas reflexões precisam ser feitas. E aí o nome técnico do documento que conteria o que a gente chama no direito de diretrizes, aí sim, né, de cuidados finais, diretrizes de última vontade, que seriam essas limitações de atuação médica nesses últimos momentos. Até onde você gostaria que esse médico fosse, porque ele fez um juramento e ele deve seguir em frente. A gente vê algumas notícias, por exemplo, na internet, de uma forma geral, nos jornais, falando sobre a atuação do SAMU, que fez um socorro e que durante 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, insistiu ali nos trabalhos de ressuscitamento. Olha o nome, né, que isso tem. Enfim, não, mas eu não quero que isso aconteça comigo, eu quero que isso aconteça comigo. Qual que é a hora ideal da vida para se preocupar com isso? É na hora que está tudo bem, né? E o seu parceiro é o seu médico. Porque nós não conhecemos os termos técnicos. A colega advogada, a doutora Alexandra, que já está no direito da saúde há muito tempo, se acostuma melhor com os termos. Mas nós, de forma geral, nós, os outros advogados de outras áreas, não. Então, é preciso, na minha opinião, essa parceria com o médico que vai analisar as suas peculiaridades de saúde para te explicar quais são os riscos que você correria para que você possa decidir. É um ato de autonomia, é um ato de dignidade de viver, tomando algumas decisões complexas e relevantes. E talvez a melhor maneira, pela minha experiência como advogada nessa área, de você registrar essas suas vontades seria no prontuário médico. Porque o testamento, você só vai ter acesso a ele depois da morte. Aquela certidão do SENSEC, né, é um cadastro dos notariados, de uma forma geral. Você só tem acesso a esse documento depois da morte. Se você faz um documento e guarda em algum lugar, imaginem a ansiedade dessa família. Eles não vão saber onde está esse documento, talvez, eles não vão ter acesso, vão procurar, não vão localizar, mas o seu médico... E aí isso tem que ter um cuidado também, porque pode soar um privilégio, né? Um médico que te acompanhe e que saiba quais são as suas vontades, porque debateu isso com você e fez registrar no seu prontuário. A família vai ser consultada mesmo assim, então eu volto àquela nossa fala lá no início do programa de que todas essas suas vontades, isso pode ser também polêmica familiar, tá? Por que você está preocupado com isso agora?
O que está acontecendo com você? Eu me lembro quando eu cheguei com o meu testamento em casa e deixei uma pastinha lá já mais organizada, isso já tem bastante tempo. O que está acontecendo com você? Eu falei, nada, é este o momento. Aí é que está a beleza da coisa. Não é que a gente tem as rédeas de tudo, mas alguma programação a gente pode fazer, inclusive, de beneficiar. E eu deixo aqui um apelo, literalmente, para quem não viveu uma situação de transplante, ou de uma doença rara, ou de alguma síndrome, alguma enfermidade de outra natureza, que mesmo assim se engaje de alguma maneira, porque a vida é uma brincadeira de troca de cadeiras, né? É uma ciranda. Essas cadeiras podem ser trocadas em algum momento. Doutora Alexandra, fique à vontade caso a senhora queira fazer alguma outra pontuação, mas eu deixo com a senhora também a pergunta. Quer dizer, o questionamento, ou seja, como já foi aqui colocado, com muita propriedade, quer dizer, a pessoa é doadora, falece, mas a família que decide. Quer dizer, suponhamos que entre os familiares tem os que são a favor e os que são contra. Quer dizer, esse assunto pode ser judicializado? Ou seja, e a justiça está preparada para, em tempo hábil, também tomar uma decisão? Então, poder até pode. Se vai ser em tempo hábil, eu corro o risco de dizer que não. Porque Mas um órgão... dentro dessa discussão, poderia também ter o ramo da justiça que pudesse ter realmente essa habilidade? Não acho que há necessidade, porque eu acho que é uma demanda judicial desnecessária. Eu acho que isso é uma questão que nós temos que aprender a conversar dentro de casa. A gente precisa falar sobre a morte, é isso. As pessoas precisam entender que elas precisam conversar sobre a morte. Eu acho que você levar isso para o judiciário acaba perdendo até o sentido da necessidade e da beleza daquela doação. Então, você vai levar isso para o judiciário? Eu não acho que isso tenha... Eu confesso para você que vou fazer essa pesquisa, mas nunca vi um caso ser judicializado para obrigar uma família a doar. Eu acho que nenhum hospital, ninguém vai fazer isso. Eu então, estou dizendo entre os familiares. Então, uma eu nunca parte vi. quer, outra Se não eles quer. divergem, não doa. Se há divergência, não doa. Entendeu? Se há divergência, não doa. É o que os hospitais... É isso, é o que os hospitais fazem. Não doa. A gente fala para a família conversar. É isso. Nem aceita uma doação. Nem aceita a doação. Uma briga na família. Porque aí sim pode gerar uma demanda judicial. Aí sim aquele O órgão, médico, o médico, etc. Ele foi lá e tirou o órgão sem a vontade da família, porque a metade não queria. Então, se há divergência, não doa. Lógico que a gente tem as pessoas que são as legitimadas para falar por aquela pessoa. Então, se o tio lá de 5º grau, e aí, desculpa, Célia, só para ilustrar que é aquele tio lá bem longe, Assim mesmo. aquele tio lá bem longe, não quer doar, mas a esposa diz que doa, é diferente. Porque aí ela é a legitimada para falar por aquela pessoa. Então, a esposa, os filhos, os irmãos e os primos ali, que são os legitimados para isso. Então, você não vai levar em consideração, digamos, você tem uma família de 60 pessoas. Você não vai pegar autorização de 60 pessoas, até porque não é viável. Então, você vai pegar de quem são os legitimados, que seriam aqueles que seriam supostos herdeiros ali daquela pessoa que responderiam por ela. Mas, voltando nesse tema das diretrizes antecipadas de vontade, eu vou divergir um pouquinho da Célia com relação à questão do prontuário, só porque eu acho o seguinte, a gente segrega as pessoas. Por quê? Se você usa só o prontuário, só quem tem plano de saúde vai conseguir constar isso. Quem é SUS dependente não vai conseguir constar isso, porque ele sequer consegue uma consulta muitas vezes. Então, eu acho que uma possibilidade de se ter até, não com o nome de testamento, porque eu acho que concordo com você que o nome testamento vital não faz muito sentido com o que você está querendo trazer, porque, na verdade, você não quer que as suas diretrizes sejam respeitadas depois da sua morte, é antes. Então, talvez mudar o nome, colocar ali, talvez, diretrizes antecipadas de vontade, isso ser registrado em cartório. E ter um sistema que qualquer hospital pudesse consultar. Porque aí, naquele momento, a família fala, olha, ele tem diretrizes antecipadas. O médico vai lá, consulta de qualquer lugar, do SUS, da rede privada. Deveria ser simples, né? Uma coisa simples, que as pessoas possam saber. Porque o que acontece também com muita frequência, e eu passo muito por isso no escritório, as pessoas, às vezes, mantêm as pessoas em cuidados paliativos por conta de pensão. A gente sabe que isso acontece. Infelizmente, a pessoa é um funcionário do Senado aposentado, está em cuidados paliativos. Eles vão deixar que essa pessoa não seja ressuscitada, aquela família que precisa daquela renda, e eu não estou julgando. Mas, às vezes, aquela família só tem aquela renda. Então, ela vai prolongar aquela vida o máximo que puder.
Se tivesse uma forma do próprio hospital consultar essas vontades dessa parte, porque a família pode simplesmente não apresentar. Essa pessoa pode ter essas diretrizes antecipadas, registrada em cartório, inclusive, só que isso não é consultável, não é público, não é publicizado, seria a melhor palavra. Então, a pessoa pode muito bem, a família, guardar isso numa pastinha e nunca apresentar. Então, a gente sabe que, como a Célia falou, a legislação ela é feita para todos. E aí a gente acaba tendo as exceções à regra que se beneficiam dessa legislação que acaba sendo protecionista para evitar algumas coisas. E com relação à própria possibilidade de para você incentivar as questões tanto das doações de órgão quanto as doações de sangue, eu acho que se pensarmos de uma forma bem pragmática, não seria ruim. Né? A gente tem muito isso nos Estados Unidos, né? Até para estudos científicos, né? Lá você consegue dispor, lá é diferente o direito deles do nosso, lá você consegue dispor do seu corpo para fazer uso de medicação, por exemplo. Aqui isso é impensável. Mas eu não sei se seria ruim, a gente tem alguns projetos de lei, e eu estou amadurecendo essa ideia com relação a isso, a gente tem um projeto de lei de 2021 que dá um benefício de isenção, por exemplo, daquele imposto que você paga quando vai enterrar a pessoa, para pessoas que são doadores de órgãos. Eu não acho ruim um incentivo desse tipo. Você não está pagando a pessoa por aquele órgão, mas você está dando um incentivo do tipo assim, nossa, muito obrigada por você ter feito esse ato de amor e por isso eu te dou esse incentivo. Como aqui no DF nós temos a questão da isenção de concurso público para quem doa sangue, né? De inscrição. Né? Então, você não paga a taxa se você doa sangue a cada 6 meses. Então, isso é interessante. Eu acho que esse tipo de incentivo positivo pode trazer, né, um senso de propósito maior para as pessoas e não traz aquela peste, porque eu acho que a preocupação do legislador de colocar um benefício pecuniário é aquela questão do estou vendendo o órgão. Né? Então, eu acho que isso tira esse ranço, esse viés de que esse órgão desse parente foi vendido. Você tem um benefício por ter feito uma boa ação, mas não é um benefício pecuniário. Eu acho que nesse sentido. Sobre esse ponto levantado pela doutora Alexandra, a doutora Daniela, qual o ponto de vista da senhora? Me pareceu realmente interessante essa iniciativa aqui da nossa capital federal. Como é que a senhora avalia essa Então, questão? o que ela falou. Eu acho que o grande risco, né, o detalhe disso aí é não transformar numa moeda de troca. Né? Eu só vou fazer porque eu tenho um benefício muito específico. E não por altruísmo, por realmente vontade de ajudar. E outra grande dificuldade em relação a isso é o seguinte, nem todo mundo será doador, nem que eu queira. Eu posso ter uma doença que não me permita doar. Sim. Então, você tem essas peculiaridades. E essa pessoa que quer doar, mas ela não pode, ela teria direito, ela não teria direito. Então, a gente entra em situações muito delicadas quando a gente trata desses assuntos, né? Mas, assim, são assuntos importantes, interessantes, que precisam ser debatidos. A sociedade tem que decidir. Né? Não sou eu que vou decidir, né? Ninguém aqui dentro, mas é um conjunto de pessoas que precisam pensar custos, benefícios para a sociedade, porque eu acho que a doação de órgãos ela é um ato da sociedade para a sociedade. Então, ela precisa entender como ela quer que isso funcione. E isso tem muito a ver também com a questão, vou levar para a justiça a decisão da doação? Não, gente, isso é um direito da família decidir. Você não pode terceirizar um direito seu de decisão. Pelo sim ou pelo não, a decisão é sua. Você tome a decisão, né, do que você achar melhor, você vai viver com ela para sempre. Então, pense muito bem na decisão na hora dela. E essas diretrizes antecipadas são muito interessantes, gente. Eu acho que ela ajudaria demais, porque a gente vê com frequência... E é um momento muito delicado para a família, principalmente em situações não previstas. Foi um acidente. Para a família decidir naquele momento tantas coisas e também vivenciar o luto junto da necessidade de decidir pela doação. É nesse ponto que eu queria avançar com a senhora. De que forma é preparada a equipe para fazer a primeira abordagem? Então, a equipe, e isso é importante a gente estar conversando aqui hoje, a equipe da saúde, ela não está ali para
conversar nem convencer. Ela está ali para acolher. E outra coisa que, né, que já foi falada aqui, nós todos vamos morrer. Né? O que iremos fazer nesse último momento é uma decisão que seria muito boa se fosse nossa, porque hoje ela é terceirizada, a gente não pode decidir por nós mesmos. Eu quero ser doadora, mas se na hora meu filho fala não quero, não serei. Isso é ruim, eu gostaria de ter o direito da decisão. Então, ter alguma forma de expressar isso legalmente para que a equipe médica soubesse, maravilhoso. Então, assim, a equipe do hospital está ali para informar a família de tudo que está acontecendo. Então, olha, gente, existe uma suspeita de morte encefálica, nós vamos abrir o protocolo, tirar dúvidas da família e, no último momento, após conclusão do protocolo, declaração da morte, dar a oportunidade para a família da doação. É assim que a gente enxerga todo o processo. Algumas pessoas, né, a equipe está aqui para convencer, não estamos para convencer ninguém. O momento de convencimento é muito anterior a tudo isso, né? O momento de convencimento é aqui a gente conversando com saúde, né? Esse é o momento do convencimento. Na hora da dor, da perda, é o momento de só expressar a vontade. E a gente está ali como facilitadores do processo. Importante a senhora trazer esse esclarecimento, porque eu mesmo pensava de forma equivocada, evidentemente, porque não tinha informação. Que a equipe chegava, fazia abordagem e ouvia um não. E a equipe saía frustrada, às vezes chateada, poxa, vamos perder uma vida porque aquela família não compreendeu a importância. Então, não é nada disso. Nada disso. É importante o esclarecimento. A gente está ali para facilitar, esclarecer e, se possível, ajudar a família a passar por esse momento de dor e tomar a decisão que ela achar melhor. Até, doutora Alexandre, também, doutora, enfim, o caso que nós estamos aqui abordando, doutora Célia, muita gente às vezes pensa, eu não vou doar porque de repente eu estou vivo, eles vão arrancar ali o meu coração, vão extrair o meu rim, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Quer dizer, é importante também levar esse esclarecimento, doutora Célia? Sem dúvida nenhuma. A lei dos transplantes, né, da década de 90, ela também inovou exatamente trazendo para a lei expressamente o momento a partir do qual o médico vai poder reconhecer o óbito, porque nós do direito precisamos de conceitos de outras ciências para compreender o que acontece, eu digo do lado de lá, mas não é só no momento da morte, no nascimento também. Porque a lei diz que a pessoa surge no momento do nascimento com vida, mas que o bebê que está sendo gestado merece proteção jurídica. Mas a partir de que momento você tem, né, a formação da vida para poder começar a dar proteção jurídica? A partir de que momento você faz o registro de nascimento? Então, a partir de que momento é que se reconhece o nascimento? Então, são vários conceitos que estão diretamente ligados à vida que nós, no direito, precisamos e vamos buscar na ciência, nas ciências médicas, né, esses esclarecimentos. Então, doutora, da forma como eu posso, tá? Até o limite que eu dou conta, essa é uma pergunta recorrente em sala de aula. É a parada cardíaca? É a parada respiratória? É a morte cerebral? Porque a gente vê em decisões na jurisprudência, nas nossas pesquisas, o aluno traz. Olha, a senhora falou que era morte encefálica, mas aqui está falando em morte cerebral. Olha só, doutora. Somos todos feitos, somos todos humanos, cometemos erros, né? Então, apesar de constar naquela ementa da decisão morte cerebral, não era isso que ele queria dizer, é a morte encefálica. Porque, da minha forma bem lúdica, tá, doutora? E a sua presença aqui me causa uma restrição de falar besteiras. Mas, para ser clara para o público que nos assiste, porque eu acho que é essa a nossa intenção, eu vou pegar minha vergonha e vou fazer de conta que ela não está aqui. Mas é como se, a senhora me corrige, tá? Na morte encefálica, os órgãos ainda estão funcionando. Então, eu brinco com os meus alunos para tentar transformar tudo isso em algo mais leve. Eu não posso deixar o coração parar. Eu preciso tirá-lo apto, capaz, para que ele possa salvar outra pessoa. E a identificação do momento da morte encefálica causa nas pessoas algum receio, algum temor com relação ao que é essa doação de órgãos, em que momento é que o meu pai, meu filho, meu irmão, e aí vem o afeto junto deste momento, morte,
que tira da gente a lucidez que a gente precisa, porque quando o problema é com a família do outro, a gente aconselha com mais facilidade, a gente opina com tanta lucidez e o público, de uma forma geral, até, poxa, algo tão simples de decidir, por que está sendo difícil nesse momento para essa pessoa? Mas é porque, no momento da morte encefálica, já não existe condições, aquele corpo pode até estar sendo medicado ainda, né, doutora? Para ser mantido, para dar à família algum tempo para que eles possam decidir ou se conscientizar de que precisam trazer essa decisão, porque essa era a decisão daquela pessoa que está, né, num processo já muito próximo ao momento da morte. A morte encefálica é a parada dos encéfalos, aquele corpo ainda tem condição de doar os órgãos para salvar a vida de alguém. Então, a depender de como se dê também a morte, já não é mais possível fazer a doação de órgãos, porque tem que ter tempo, né? Então, esses esclarecimentos são importantes porque o médico que atesta o óbito não é o mesmo médico da equipe de transplantes. Não pode, a lei estabelece essas restrições exatamente para não haver a interferência da necessidade do órgão. Então, o médico que assina o atestado de óbito, que vai gerar a expedição da certidão de óbito, não é o mesmo médico que está aguardando o órgão, né, da equipe de transplantes. Tudo isso dá clareza aos procedimentos, como a doutora Daniela colocou na primeira parte do programa. Só para complementar uma questão que é muito importante, a chance no Brasil de acontecer de uma pessoa viva ter seus órgãos retirados, eu brinco que chega a 0. Sabe por quê? Que a lei, ela é muito específica. Aí a gente entra nas questões bioéticas e etc. E existe em todos os hospitais, obrigatoriamente, um comitê de bioética. É esse comitê que vai atestar aquela morte encefálica, né? Como minha colega falou, não é aquele médico que está acompanhando ali, que vai assinar a certidão de óbito. É um comitê que vai analisar alguns critérios técnicos, clínicos, e vai verificar, olha, aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá, conversa com a família e explica, olha, ele está nessa situação, o exame diz isso, o exame diz aquilo, está aqui, e mais de um médico avalia aquela pessoa. Então, assim, mas todos os médicos podem estar em conluio. É bem difícil, até porque um médico nenhum vai botar seu CRM em jogo por causa de, sei lá, 30 mil, 40 mil reais por causa de um órgão. Outra questão muito específica, e aí entrando na área que eu mais trabalho, que é a questão de plano de saúde. Não tem como você comprar um órgão aqui e ir para o hospital particular fazer a cirurgia, tá, gente? É impossível. Por quê? O hospital onde você recebe, você pode fazer a cirurgia pelo hospital privado? Pode. Se o hospital tiver competência técnica, for credenciado para receber esse órgão, mas ele só recebe pelas vias oficiais. Tá? Então, não existe essa de órgão, até porque a gente não está falando de um implante de unha, gente. A gente está falando de um transplante de coração, onde você abre a pessoa por inteiro. Um transplante de fígado. Você precisa de uma estrutura hospitalar que não é qualquer biboca que tem. Então, não é uma lipoaspiração que você vai ali na esquina e faz. Não é um silicone que você vai ali e coloca um silicone industrial. É um transplante. Você precisa retirar o órgão da pessoa e a pessoa fica ligada a um órgão artificial para sobreviver enquanto ela não tem um órgão no corpo. Então, é uma questão muito mais complexa do que simplesmente, pega o órgão aqui, leva ali para o hospital, faz ali escondidinho. Não é possível, gente. Como a doutora falou, tudo é rastreável. Então, aquele órgão que vai ser descartado, ele é rastreável. Aquele órgão que foi utilizado é rastreável. E mais uma coisa interessante também de saber. Não é possível, no Brasil hoje, o doador saber de quem foi doado o órgão e nem o órgão, quem doou, saber para quem foi doado. Tá? Então, assim, mas eu queria agradecer. No Brasil, a gente tem uma restrição com relação a essas questões. Por quê? Exatamente para não ter essa venda de órgão, essa recompensa pela doação, tá? Então, por conta disso, a gente tem que ter... uma das coisas nesse país, né, que funciona é a doação de órgão. E, assim, eu tenho certeza absoluta que se um dia alguém precisar, e eu já precisei, meu pai precisou, e funciona mesmo. Doutora Daniela, você fica à vontade, caso a senhora queira também comentar sobre o que foi dito, mas a pergunta que eu deixo para a senhora é a seguinte. Quer dizer, quando se fala que o Brasil, ele está, com toda certeza,
preparado para realizar realmente os transplantes. Quer dizer, nós estamos num crescente, a pandemia da Covid-19 de alguma forma causou restrição para que o número de doadores pudesse aumentar, ou não cresceu justamente por conta da pandemia, enfim, como é que a gente pode também entender esse aspecto? Não, excelente. Eu vou só complementar o que já foi dito, né, sobre diagnóstico de morte encefálica, porque eu acho uma coisa extremamente importante da gente frisar aqui no nosso país é a segurança do diagnóstico de morte encefálica. Isso. Exatamente porque a legislação foi muito feliz em separar completamente as equipes que trabalham a doação e a equipe que trabalha o transplante. Então, quem trabalha a doação legalmente impossibilitado de trabalhar com transplante. Então, não tem aquele risco de, eu preciso desse doador, eu tenho um paciente. Não, eu nem sei quem está na lista, eu não trabalho com transplante. E quando a gente faz o diagnóstico de morte encefálica no nosso país, a gente tem, em média, 2 a 3 médicos que participam do processo. Fora a equipe assistente, né? Eu tenho um médico que faz um pedaço dos exames, outro médico repete todos aqueles exames, outro médico faz um outro tipo de exame, que é um método complementar. Então, só se esses 3 médicos afirmarem a possibilidade da morte encefálica é que a gente tem o diagnóstico. Então, ele é um diagnóstico extremamente seguro. Para vocês terem uma ideia, o nosso diagnóstico de morte encefálica ele é mais detalhado do que o diagnóstico americano, onde lá só existe uma prova clínica e um complementar. Nós aqui repetimos a prova clínica com um médico diferente. E vamos mais além. O Conselho Federal de Medicina, em 2017, publicou uma normativa onde ele determina, inclusive, a necessidade de capacitação médica para fazer exclusivamente diagnóstico de morte encefálica. Ele passa por um curso de, no mínimo, 8 horas, onde ele vai receber treinamento todo da parte técnica, teórica, mas também da parte prática. Ele passa por estações práticas, reproduzindo a prova diagnóstica. Então, eu acho que, nesse sentido, nosso país é um país que dá segurança para a família, para qualquer um em relação ao diagnóstico. Eu acho que é o diagnóstico mais seguro que você pode ter. É o diagnóstico de morte encefálica. Não existe outro diagnóstico que 3 médicos participam, inclusive um repetindo o que o outro anterior fez. Então, é extremamente seguro. Em relação ao Covid, foi muito difícil, viu, para os pacientes, para os médicos, para os hospitais, para a doação. A gente pôs um freio na doação durante o período de pandemia, porque os hospitais estavam tão sobrecarregados que a gente não podia levar um paciente sem Covid para dentro de um hospital, né, pelo risco envolvido no processo. A gente conseguiu não parar o transplante no país porque algumas instituições transplantadoras ficaram em hospitais não referência para Covid. Porque a gente precisou cuidar de pacientes nesse período não relacionados à Covid, né? A vida continuou, então a gente precisava dessa segurança. O Hospital do Rim, em São Paulo, foi um desses hospitais que ajudou o país inteiro, recebendo pacientes para transplante, porque conseguiu manter o seu hospital fora do circuito do tratamento do Covid. Mas foi época muito difícil para todos nós. Estamos agora em período de retomada, tanto de doação quanto de transplante. Muitas equipes já retornaram, inclusive alguns médicos, né, que trabalhavam em transplante foram, não desviados, né, mas foram recolocados em outros serviços para atender a demanda do Covid, que estava muito alta. Então, a gente teve a desestruturação hospitalar, desestruturação de equipes de transplante. Então, a retomada ela é difícil, porque é importante a gente entender que o transplante não é só o ato cirúrgico de trocar uma pecinha. Ele envolve muita coisa. Eu tenho que ter a capacidade de receber um paciente para fazer toda a avaliação laboratorial desse paciente, para indicar corretamente o transplante. Eu tenho que cuidar desse paciente enquanto não sai a doação. Depois a gente faz o ato do transplante e o acompanhamento do pós-transplante com disponibilidade de imunossupressores, com disponibilidade de internação se for o caso. Então, tem toda uma engrenagem que precisa funcionar para que tudo dê certo. Então, o Covid foi difícil e a gente está agora retomando, todo mundo com... Daí a explicação do represamento, né? Fila longa, o pessoal tem que entender que houve realmente essa inconsistência, né? Houve o represamento da entrada, né? Porque também as pessoas não queriam, no período de pandemia, mesmo doente, ir atrás de uma equipe de transplante.
porque ele teria que ir a um hospital, um ambulatório. Então, a entrada ficou represada. Então, a gente tem visto agora uma procura muito superior ao que a gente tinha em média. Então, agora as pessoas estão voltando a procurar os serviços. E como quem já estava em lista, né, não foi transplantado, a gente tem agora a busca maior com uma fila que ficou represada. Teve também aquela questão do protocolo de descarte dos corpos, né? Então, você não pôde Sim, utilizar... não podia utilizar a captação de córnea, foi extremamente Exatamente. afetada pelo Muito, processo. porque tinha um protocolo específico de descarte de corpos, preconizado pelo Ministério da Saúde, que você não podia utilizar nada para pessoas que fossem diagnosticadas com Covid. Era no saco preto e tudo fechado, ninguém tinha contato. Então, a gente não tinha o órgão, não tinha como tirar, não tinha. porque não podia. E mesmo os que morreram em hospitais nesse período não Covid, pelo volume de órgãos e pessoas, você não tinha como ter certeza que aquela pessoa não tinha Covid. E mais no final da pandemia, a gente começou a testar os doadores, mas houveram casos de doadores testados negativos que foram para centro cirúrgico fazer a captação, contaminaram toda a equipe do centro cirúrgico com Covid. Então, foi uma época extremamente difícil para todos nós. Então, agora estamos num período, assim, de retomada. A gente está vendo muita gente precisando de transplante, muitas. E fora os pacientes que, por exemplo, o renal crônico, né, que estava ali sendo mantido em tratamento clínico, o Covid também piorou muito a função renal desse paciente. Muitos que estavam nessa situação iniciaram terapia renal substitutiva. Então, a gente teve um aumento da demanda mesmo de terapia renal e, com isso, o aumento da demanda de transplante por conta do Covid. Deixa eu voltar com a Alice. Alice, diante do que foi dito aqui, né, o represamento, fila grande, quer dizer, o seu exemplo, quando o sucesso realmente ocorreu com o seu transplante, graças a Deus. Quer dizer, você imagina a alegria que você levou para os familiares e também para os amigos. Dentro dessa alegria, você imagina que surgiram também doadores que, de certa forma, são contundentes na sua condição de ser doador ou então doadora, cujos familiares também dessas pessoas concordaram também plenamente, ou seja, o seu sucesso, portanto, no transplante, no seu seio de amizade familiar, você sente que aumentou também o número de doadores? Aumentou. Assim, na minha família, eu acho que ninguém se negaria mais. Família que eu digo não só ali os meus irmãos, mas tios, primos, né? Todo mundo que viveu os tudo isso parentes comigo. de terceiro grau. E quanto aos amigos, né? Os que eu conquistei depois do transplante me veem assim como uma superação e falam mesmo, olha, quando eu morrer eu já sou doadora de órgãos, sabe? Então eu consegui, através da minha presença só, né? Assim, às vezes eu chegava num grupo de pessoas que eu não conhecia. Aí começa a conversar, eu sou transplantada, então, aí escuta a história, fala, ai, que bom te conhecer. Uma vez um amigo falou assim, nossa, eu nunca tinha conhecido, eu fazia tempo que eu não encontrava, eu nunca tinha encontrado alguém transplantado, parecia que era, sabe, de outro planeta. Aí ele disse, nossa, mas eu vou ser doadora de órgãos agora, Alice. Nossa, que história que você passou. Porque me conheceram, assim, quem me conheceu depois do transplante já viu a minha fase maravilhosa. Né? Mas os que viram minha história, tudo esses, inevitavelmente, eu tenho certeza que são doadores. E os que me conheceram depois também, eu escuto muito falando, nossa, agora eu sou doadora de órgãos, que bom conhecer sua história. Da Leia, que é uma amiga também que faz atividade física. Carol, todo mundo que a gente convive, né? E quem tem, assim, quem é muito intenso nas redes sociais, tem a Priscila, de medula óssea, a Elaine, de coração. Então, essas pessoas... Eu fui conhecendo, assim, eu conhecia nas redes sociais e depois a gente vai ver que é alguém como eu, né, que está nessa luta também para divulgar. E assim, a minha volta, acho que a maioria das pessoas são. Quando a pessoa se cala, eu já respeito, né? Quando fala assim, eu só dou sangue. Não, mas já está ótimo, já dou sangue. Tem gente que não é confortável falar sobre isso, porque a questão da palavra morte, né, incomoda. Não quero nem falar sobre isso, como a senhora falou. Religião interfere? Muita gente. Muita gente. Assim, que eu conheça, para me falar que é por causa da religião, não, nunca me falaram. Mas a gente sabe de pessoas que por conta de religião não doam sangue, não doam, né? Então não doam órgãos também. Perfeito.
Bem, nós estamos caminhando para o encerramento. Confesso às senhoras que um dos melhores programas que eu estou apresentando, com Obrigada. toda certeza. Respeitando os demais programas que por aqui passaram de forma nenhum, estamos aqui falando de forma pejorativa, mas pelo alcance da sensibilidade das pessoas em salvarem vidas. E eu começo com a senhora, doutora Célia. 2 minutos para as considerações finais. Então, fiquei imaginando aqui o que eu poderia falar rapidamente na finalização, e eu só posso trazer aquilo no que eu acredito. Então, nós não somos o nosso corpo é um veículo que nos dá existência aqui, neste lugar onde nós estamos, e a nossa vida é um projeto. Então, não sendo a nossa existência restringida ao nosso corpo físico, ele precisa ser utilizado com a maior inteligência possível. E eu acredito muito que essa inteligência deve ser implementada, inclusive no momento da nossa morte, que vai ser o ato de gratidão à vida que nós podemos viver utilizando esse corpo, né? E reiterando algo que eu já disse, que é a dança das cadeiras, né? Mesmo quem não viveu isso ainda, usar o ainda aqui para registrar, pode ser que venha a precisar disso, ou a própria pessoa, ou um filho, alguém dessa nossa engrenagem familiar, então, que esse sistema possa continuar existindo, se utilizando da tecnologia para funcionar bem, que é o que nós temos hoje, né? E tão bem cuidado pelas nossas autoridades, a doutora Daniela aqui, que representa esse sistema que funciona bem. Então, até minha gratidão ao trabalho que a doutora executa, que me interessa pessoalmente, em razão dessa dança de cadeiras que um dia eu posso vir a precisar. Então, obrigada pela oportunidade, Walter. Obrigada, doutora Alexandra. Obrigada por ter te conhecido, tá? Minha admiração à sua vida. Doutora Alexandra. Eu vou aproveitar esses últimos minutinhos aqui para fazer uma propaganda. Mas é uma propaganda boa. Avisar os interessados que dia 25 agora, coincidentemente, dia 25 de julho, agora nós vamos fazer um evento na UAB sobre transplante, né? Então, o pessoal do ICTDF vai estar com a gente lá no evento. O evento vai ser presencial na sede da UABDF. Que bom, gente, que agora é presencial. Não aguentava mais online. Então, agora eu só faço evento presencial. Às 19 horas, a UAB fica na 516 Norte, lá no finalzinho. Estão todos super convidados para virem bater papo com a gente, conversar, entender um pouco mais sobre isso. Então, a gente vai trazer a perspectiva mesmo, né, do transplantado, falar um pouquinho dos direitos, né? Então, se você tem alguém na família ou tem interesse só sobre o tema, ou quer aprender um pouco mais da área da saúde, a gente tem muitos advogados que escutam a Rádio Justiça, então é uma área muito promissora, essa área do direito da saúde. Então, venham conversar com a gente, me deixar à disposição, Alice, para a gente fazer trabalhos em conjunto, junto com o seu instituto. Acho que é importante, né? A nossa comissão é uma comissão muito ativa, nós trabalhamos muito durante a Covid para garantir os serviços de saúde para a população, né? A gente tem esse viés muito de garantir o serviço de saúde, né, como um direito constitucional de todo ser humano, de todo brasileiro. Então, garantir saúde de qualidade, não só no momento que a pessoa está doente, mas durante toda a sua vida, né? E após a morte também, né? Para esses familiares que ficam. Então, fica aqui o meu convite para todo mundo e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar falando aqui. Eu confesso, Walter, que eu já fiz muitos programas aqui, mas esse foi um dos que eu mais gostei também, viu? Obrigado. Doutora Daniela, por favor. Walter, muito obrigada. Primeiro, agradecer. Eu acho que é um tema muito importante trazer a saúde para perto da justiça, esclarecer todas essas dúvidas, esses pontos que foram levantados aqui, extremamente importantes. E daqui saem muitas ideias, né, para a gente melhorar os processos. Foi muito, muito gratificante. Eu acho que poucas pessoas, e eu acho que têm a oportunidade de trabalhar com algo tão maravilhoso como doação e transplante. Eu acho que é um prazer enorme que eu tenho de trabalhar nessa área. Eu trabalho com muita paixão mesmo com o que eu faço, porque eu sei que pessoas como você serão beneficiadas no final, e é essa a nossa intenção de tudo isso que a gente faz, de legislação, de portaria, toda essa parte técnica se resume à vida, né? Ao bem-estar de alguém
que mudou, né? Completamente de qualidade de vida. É para isso que a gente trabalha. E frisar alguns pontos que a gente levantou aqui, gente. A doação de órgãos é como a gente falou anteriormente. Nós todos vamos morrer uma hora, né? Tem um deadline aí nessa lista, a gente só não sabe quando será. E a doação é uma significância, eu acho, desse processo da vida e morte. É uma coisa que a gente deixa para além da gente, né? Para outras pessoas. Eu acho que é um momento muito importante que beneficia mais, de fato, quem doa do que quem recebe. Que o ato de doar é uma coisa que faz muito bem para a gente, do ponto de vista psicológico, emocional, de lidar com aquele momento de perda. Então, reflitam sobre isso, conversem sobre doação, não sobre a morte, mas sobre a vida que vocês vão deixar após a morte. Perfeito. Alice, antes de você, apenas aqui registrando que nos programas que eu faço, tanto aqui na Rádio Justiça como também na Rádio Nacional, sempre fiz programas voltados para esse campo da doação, que eu acho que é extremamente importante. E hoje está sendo especial para mim, me perdoe se eu me emocionar, porque eu tenho uma filha que neste momento está recuperando de um transplante no HFA e recuperando muito bem. Então quero aqui agradecer a quem doou, aos médicos, a vocês e a você, Alice, que está nos ensinando como agir depois do transplante. Obrigada. Como fala agora? Eu só tenho a agradecer tantas palavras assim. A cada vez que eu paro para falar sobre a minha história e do que foi reescrito depois do transplante, eu saio mais abastecida ainda. Porque cada encontro são pessoas maravilhosas, mas eu não vou ser repetitiva, não. Foi o mais emocionante que eu participei. Porque a gente vê que vocês estão envolvidos, preocupados, né, em tirar alguém como eu, que estava ali naquela fila, né, e, assim, as doutoras veem a parte legal, mas não sabia da Alice, da Maria Alice, da Ana Letícia, filha da Alice, do Felipe, filho da Alice. Então, não sabia das histórias da família, mas trabalham para que essas famílias recuperem, né, a maneira leve de viver, porque passar por uma doença, quando eu penso que eu ia trabalhar doente, sabe, que às vezes eu era criticada pelos meus colegas porque eu estava de atestado, que eu não conseguia limpar a minha casa, que a minha irmã tinha que me ajudar, que eu tinha 20 quilos de líquido retido no meu corpo e que depois que eu transplantei, cada vez que eu ia pesar, eu fiz assim, porque a gente fica pesando diariamente quando está no hospital. Então, que eu olhava no espelho, via meus olhos amarelos, e a primeira coisa que eu pedi para minha filha quando eu estava no quarto foi um espelho para ver se meu olho estava branquinho, né? Então, assim, são coisas, uma experiência que só quem passa entende. Eu sei que meus amigos da Liga de Atletas estão me ouvindo, meus amigos do grupo que eu administro, que não é só atleta transplantado, mas pessoas que, quando eu faço um treinão para a gente falar sobre doação de órgãos, todo mundo participa, sabe? Então, eu estou atingindo essas pessoas, né? E eles convivem comigo mais de perto e sabem o quanto eu me dou por causa dessa sensação de que não é que eu tenho que fazer algo, mas é natural. Eu vejo como naturalidade eu querer doar mais do que eu recebi. É claro, como você falou, Walter, tem pessoas que... eu recebi meu transplante, estou aqui quietinha. Tem, mas graças a Deus existem mais pessoas querendo trabalhar, mais que pessoas querendo, não é aparecer, é mostrar a doação, mostrar ei, gente, eu estou viva, né? Eu estou indo para conhecendo o mundo, porque alguém disse sim. Então, eu só tenho a agradecer e pedir às pessoas que estão, né, nos ouvindo, nos assistindo, que sejam doadores de órgãos, avisem as suas famílias. Essas frases elas são diariamente, a gente fala diariamente, né? Deixa a vida continuar.
Um transplante salvou a minha vida, né? Aumentou a linha da minha vida e pode aumentar de muitas outras pessoas. Eu fiquei muito feliz em saber que a sua filha está lá. Terça-feira eu estou no ICTDF, se eu tiver oportunidade e ela quiser, eu quero conversar com ela. Com certeza. Né? Então, é um sim. Né? É um sim que, como a doutora falou, a dança das cadeiras, uma hora pode ser você sentadinho ali, ou você sem a cadeira, né? Eu nunca imaginei que a minha cadeira um dia ser retirada. E a empatia, né? Se a gente tiver um mínimo de empatia, a gente vai entender que eu posso estar naquela posição. Né? Como é dolorosa aquela posição de fila. Como é difícil a espera. É muito difícil. Alice, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Doutora Célia, um abração também, muito obrigado. Doutora Alexandra, um abraço. Obrigada. Daniela, um abraço para a senhora. Muito obrigado. Obrigada, Walter. O nosso tempo acabou, só tenho que dizer muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.